Amém. Pode se assentar. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bem? Estão bem? Glória a Deus. Que tremendo, né? Que tempo maravilhoso de louvor, de adoração ao nosso Deus. Como é bom estar aqui. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom rever os irmãos, ter comunhão. É maravilhoso. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. O Senhor diz assim na sua palavra: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ah, você não entendeu? Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Você ainda não entendeu? Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia! Ele é o nosso Deus, ele merece ser aplaudido todo o tempo, amém? Queridos, nós estamos falando sobre o que mesmo esse mês? Quem se lembra? Sobre que livro da Bíblia nós estamos falando? 1 Coríntios, sobre a carta de Paulo à igreja de 1 Coríntios. E hoje nós vamos falar, o nosso tema aqui é a corrida, vencendo a corrida da vida cristã. Amém? Quantos aqui estão numa corrida? Quantos aqui correm o dia inteiro? Eu corro o dia inteiro, gente. Se o dia tivesse 28 horas, eu corria 28 horas. Né? Eu falei, eu estava comentando, acho que com o David, né? Com o irmão, mais alguém lá na porta, com a Fabiana e com o Elton. Eu falei, meu Deus, o dia tem 24 horas, eu corro o dia inteiro, eu precisava de um dia maior. Eu falei, não precisava não, porque senão eu ia correr mais ainda. Não, eu preciso descansar um pouco, né? Tem hora. Mas amém. Querido, todos nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entramos numa corrida na vida cristã. Todos nós. Não importa a idade, não importa se você é jovem, se você é idoso, se você está cansado, se você não está cansado, se você é criança, não é criança, se você é adolescente ou não, não importa se você está doente, se você está saudável, não importa. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entramos em uma corrida. E esse final dessa corrida só chega quando nós cruzarmos a linha de chegada. Amém? Então, queria que você abrisse a palavra lá em 1 Coríntios. Eu não vou abrir aqui, eu vou pedir para os irmãos projetarem, que fica mais fácil. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E quando nós alcançamos a linha de chegada, qual é o objetivo de chegar na linha de chegada? Receber o prêmio. Todos que correm por um prêmio. Correm por algo que eles desejam muito. Né? Então, a nossa corrida na vida cristã, ela também é para recebermos um prêmio que nos está proposto, algo que Deus tem preparado para todos nós. Amém? Então, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E agora, põe para mim Filipenses 3, do versículo 13 ao 14. Vamos lá, Filipenses 3, 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais desse versículo lá na frente.
Querido, e Paulo, quando ele escreve essa comparação da corrida para a igreja de Corinto, ele fala isso com muita propriedade, né? Lá em 2 Timóteo, projeta aí para mim também, 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Nós vamos ver por que Paulo fala com tanta propriedade isso. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo, ele venceu, ele foi um vencedor. A vida de Paulo não foi fácil. A vida de Paulo não foi fácil, a sua morte também não. Mas ele tinha a certeza para onde ele estava indo, ele sabia o alvo que ele estava perseguindo, e ele tinha a certeza do prêmio que estava preparado para ele. Ele tinha essa certeza. Por isso que quando ele fala na palavra, ele fala isso com muita propriedade. Ele tem muita autoridade para falar conosco sobre isso, para nos ensinar sobre isso. Amém? Então, voltando em 1 Coríntios, do 9, agora nós vamos ler do 24 ao 27. Vamos dar sequência nessa leitura. E nós vamos ver como a palavra de Deus compara a vida cristã a essa corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desprimindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, então aqui, a vida cristã ela é comparada a um esporte, a uma corrida que precisa de atletas, né? E como bom atleta, nós temos que nos preparar. Na nossa vida, dia após dia, nós temos que nos preparar. Nós estamos nessa corrida. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, e a cada passo que a gente dá, a cada corrida maior que a gente dá, nós estamos avançando, nós estamos alcançando, chegando mais próximo do nosso alvo, né? Mas então é uma coisa constante, é uma corrida constante, nós corremos em todo o tempo, em todos os dias, na vida cristã. Estou falando isso em relação à nossa vida cristã. Então, cada etapa vencida nos leva mais próximo do nosso alvo, do nosso objetivo. Cada etapa vencida nos leva mais próximo à linha de chegada. Nós temos que ter isso aqui na nossa mente, na nossa vida espiritual. E qual é o objetivo de todo corredor? Chegar no final da corrida. Não importa como ele vai chegar, mas ele quer chegar. Às vezes a pessoa, quando ela corre, ela não está nem preocupada em correr e chegar em primeiro lugar. Mas ela corre para poder vencer os seus próprios limites, né? Para fazer bem para a vida dela. Então, ela corre, não importa quanto, se ela vai chegar em 10º lugar, em 20º lugar. O importante para ela é chegar até o final. Né? É dizer, eu consegui. Poxa, olha, eu me preparei e consegui chegar, né, até o final. Então, queridos, dentro disso que a gente acabou de ler aqui em Coríntios, o que nós precisamos para vencer esta corrida? O que é preciso? Né? E eu destaquei aqui 3 pontinhos para a gente pensar juntos aqui. O que é preciso para vencer essa corrida? E o primeiro ponto é a disciplina. Nós precisamos ter disciplina. Todo atleta, ele tem que se preparar. Não importa qual esporte ele vai praticar, mas ele precisa se preparar. Ele não pode ir de qualquer forma.
Então, ele tem que cuidar da vida dele, ele tem que cuidar da sua alimentação, ele tem que cuidar da sua noite de sono, ele tem que dormir bem, né? Ele tem que fazer exercícios, praticar muitos exercícios para ter força, para ter resistência. É importante isso, ele precisa se preparar. Então, para isso, tem que ter disciplina. Porque sem disciplina, nós não conseguimos nada na nossa vida. Se você não tiver uma disciplina correta, saber fazer as coisas, respeitar todas as coisas, a gente não consegue chegar. Então, o bom atleta, ele se prepara. E na vida cristã, é a mesma coisa, nós estamos numa corrida, você é um atleta de Cristo. Você entende isso? Que você é um atleta de Cristo? Então, você tem que se preparar para correr todos os dias. E como que nós nos preparamos na vida cristã? O que faz parte do nosso preparo? Quem se arrisca? Oração. Oração é um exercício. Ler a palavra é um exercício. Que mais? Jejuar é um exercício. Você está se preparando para uma guerra, para vencer. Que mais? Vigiar. Orar e vigiar a palavra de Deus. Isso nós temos que orar e vigiar em todo tempo. Exatamente. Vida exemplar. Viver uma vida de testemunho. Temos que testemunhar com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Então, nós temos que ter disciplina naquilo que nós falamos, ter disciplina naquilo que nós escutamos, ter disciplina naquilo que nós olhamos. Tudo isso são exercícios diários na vida cristã, né? Porque às vezes a gente pensa só, quando se fala do espiritual, a gente já pensa logo orar, ler a palavra e jejuar, né? São as 3 coisas que vêm rapidinho na nossa mente. Mas e o nosso viver diário? E a nossa corrida diária? Envolve muitas coisas. Ser honesto, ser justo, pensar coisas boas, aquilo que a gente pensa, né? A palavra de Deus diz que nós temos que pensar nas coisas que são boas, coisas que vêm do alto, viver na verdade. Então, é uma série de coisas. Oi? Ser justo. É uma série de coisas. Nós temos que ter disciplina na nossa conduta moral, na nossa vida moral. Tudo isso faz parte de exercícios na vida cristã. E nós não podemos parar, não podemos falhar. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vida disciplinada. E eu vou falar para vocês, queridos, muitas vezes não é fácil ter uma vida disciplinada. Não é fácil. Mas quando você tem um alvo, quando você tem um objetivo, quando você sabe aonde você quer chegar, é fácil. Se torna mais fácil. Se torna mais leve, porque você sabe para onde você está indo. Isso é muito importante. Amém? E o segundo ponto aqui é correr no trajeto certo. Estar no caminho certo. Todo evento, ele é organizado. Existem organizadores que programam aquele evento. Então, vai ter uma corrida. Os organizadores vão lá e eles estabelecem uma rota, um caminho que os corredores têm que correr, né? Ninguém pode chegar lá e correr para onde quer, sair correndo igual uns doidos. Não, ele tem que obedecer, ele tem um caminho, uma rota a seguir. Então, queridos, se a pessoa está lá, o atleta está lá, aí ele olha, ele fala, mas eu não quero essa rota. Eu vou por aqui, porque por aqui eu tenho um atalho. Por aqui eu tenho um desvio que eu consigo chegar mais rápido do que os outros.
ele não vai poder ser classificado, ele vai ser desclassificado, porque ele saiu da rota. Ele não atendeu o caminho que os organizadores prepararam, né? Então, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Aí volta o texto lá de Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Vou abrir aqui porque... Foi? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e alcançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aí. Eu tenho um alvo. Eu tenho que saber esse caminho, essa rota. Então, queridos, não existe isso de eu dizer assim, bom, a corrida é minha, eu corro do jeito que eu quero. A corrida é minha, eu corro para onde eu quero. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero. O corpo é meu, eu uso ele do jeito que eu quero. Hoje em dia está muito na moda isso, né? Meu corpo, minhas regras. Não. Não é assim. Na vida cristã não existe isso. Nós somos de Cristo. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, não é mais você que vive. Agora é Cristo que vive em você. Então nós não fazemos mais o que a gente quer. Não fazemos mais. Nós temos uma rota, nós temos um caminho a seguir. E nós não podemos sair desse trilho. Não podemos sair. Espera aí que eu passei aqui. E nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Nós entregamos nossa vida a Cristo. As coisas que ficaram para trás têm que ficar para trás. Hábitos antigos, formas de falar, formas de agir, linguajar, nós temos que deixar para trás. Nós temos que prosseguir agora para o alvo, de forma que agrada o coração de Deus. Então, eu tenho que avaliar a minha vida e ver o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar que não faz mais parte dessa nova vida. O que eu preciso deixar para que essa corrida que eu estou agora fique mais leve. Nós temos que nos avaliar, nós temos que avaliar nossa vida dia após dia. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Nem sempre vai ser fácil. E o diabo, ele sempre vai tentar nos impedir. O inimigo, ele sempre vai dar um jeitinho de te tirar da rota. Sempre ele vai tentar te tirar, te desviar e te levar para um atalho. Olha o que a palavra de Deus diz. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes... Ainda volta lá, estou lendo ainda. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Até aí. Olha como a palavra de Deus fala em Coríntios para a gente. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos comer em duas mesas. Ou nós nos saciamos da mesa do Senhor, ou da mesa do diabo. Nós não podemos, você consegue entender isso, queridos? Que algo na nossa vida tem que ser mudado? Que na nossa caminhada, na nossa corrida na vida cristã, nós temos que avaliar como nós estamos vivendo.
onde nós estamos nos banqueteando? A palavra de Deus é clara sobre isso, e aqui Paulo ele está exortando a igreja de Corintos, porque a igreja de Corintos estava nos atalhos, estava saindo da rota, estava buscando outros caminhos, porque é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Ele quer mostrar para você assim, você pode correr nos dois trajetos, pode, vem junto aqui também, aqui é mais legal. Aqui é mais divertido. Aqui você tem mais liberdade. O diabo, ele lança isso para a gente. Só que o pai da mentira é o diabo. E quando ele nos leva para esse caminho, ao invés da liberdade, ele nos coloca em escravidão. Você não se torna mais livre, você se torna escravo do diabo. Então, não se engane, não se iluda com as propostas, não se iluda com os banquetes que o diabo coloca à sua frente. Nós temos que aprender a dizer não, não é a rota. Se eu for aqui, eu estou saindo do caminho que Deus estabeleceu para mim. Então, nós temos que avaliar. Amém? Coloca para mim Mateus 7, 13 e 14, por favor. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Olha só, queridos. O caminho que nos leva à vida eterna, a linha de chegada que Deus tem para nós, é um caminho estreito. O caminho que o diabo nos propõe, todos os dias, é bem largo. É bem largo, é uma vida bem fácil, é uma vida, vem que está tudo resolvido. Vem que vai ser sucesso, você vai ser feliz. Você vai ter riqueza. Você vai fazer tudo o que você tem vontade. É um caminho largo, é uma porta larga. Só que essa porta larga, ela nos leva à perdição. O prêmio dessa porta larga é a perdição eterna, é a morte eterna. Mas o caminho estreito, a porta estreita, é o caminho da salvação. É o caminho que nos leva a ganhar o prêmio da soberana vocação, a coroa incorruptível que Deus tem para nós. Então, nós não podemos nos iludir. Temos que tomar cuidado na nossa vida e saber por onde nós estamos correndo, onde nós estamos indo. E o terceiro e último ponto é que nós temos que ter foco, como o pastor falou, né? Ter foco e tomar cuidado para não tropeçar. Coisa mais horrível que tem é tropeçar. Quem já tropeçou aqui? Meu Deus, bateu o dedinho do pé na quina da cama. É horrível. Essa semana eu bati aqui, a coxa aqui, na minha cama. Aí tá doendo, mas doendo muito. Eu tenho que passar remédio, porque foi uma pancada feia. Eu não quis acender a luz, então você vai assim, né? Tateando, assim, tateando que fala? Né? Para não cair, mas eu bati. E essa noite eu não fiz a mesma coisa e não bati no mesmo lugar. Pensa a dor. É horrível, gente, é horrível bater. Dói demais, dói demais. E na vida cristã, nós temos que tomar cuidado para não tropeçar. Porque tropeçar não é bom. E existem muitos obstáculos na nossa vida. Muitas coisas que podem nos levar a errar, nos levar a falhar. Tem muita coisa na vida cristã que às vezes nos leva a nos magoar, a nos ferir, nos leva a guardar ressentimentos no nosso coração. Tantas coisas. É problema de relacionamento entre os irmãos.
É problema de relacionamento com o pastor, é problema de relacionamento em ministério, são coisinhas, como fala, picuinhas, coisas que vão fazendo a gente tropeçar, que às vezes você fala, ai, eu estou desanimado, eu estou triste, eu não tenho mais vontade de nada, eu não tenho mais nem fé no meu coração, estou descrente, não tenho mais ânimo. Por quê? Porque está tropeçando nos obstáculos. Está tropeçando, está deixando que esses obstáculos te façam cair e ficar prostrados diante dele, né? Quantas vezes nós deixamos as coisas do Senhor de lado e colocamos tantas outras coisas na frente de Deus? Quantas vezes colocamos o nosso trabalho na frente do Senhor? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu tenho que ter mais dinheiro. E colocamos o dinheiro na frente do Senhor. São obstáculos. Nós temos que trabalhar sim, mas dentro de um limite. E saber que Deus é o nosso provedor, Ele que cuida de nós. Mas às vezes nós esquecemos disso e desviamos, saímos pelos atalhos em busca de outras coisas. Em busca de satisfazer o eu, satisfazer as minhas vontades, satisfazer o desejo do coração. Né? Às vezes a gente deseja isso para as pessoas, que o Senhor realize os desejos do seu coração. Mas qual é o desejo do coração dessa pessoa, né? Será que o desejo dela está em servir mais ao Senhor? Não é mesmo? Será que o desejo dela está em agradar o coração de Deus, mais do que todas as coisas? Será que o desejo dela é, sei lá, é viajar o mundo inteiro? Será que o desejo dela é... ganhar milhões e milhões, esquecer de Deus, né? Ficar muito rico? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente fala isso para uma pessoa, né? A gente primeiro tem que ter certeza do que está no coração dela, não é? O que está no coração dela para eu falar, ai, que Deus realize os sonhos do seu coração. Não é mesmo? Então, nós temos que tomar cuidado também com isso. Então, queridos, nós não podemos deixar que esses obstáculos atrapalhem a nossa corrida. Nós não podemos ficar prostrados diante de cada obstáculo que apareça na nossa vida. Senão nós não vamos chegar. Nós não vamos atingir a linha de chegada. Nós temos que deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Não estou falando que não vão surgir situações, vão surgir, mas nós temos que passar adiante. Não ficar preso a esses sentimentos, aos ressentimentos, não ficar presos a essas coisas que nos tiram da presença do Senhor, que nos tiram do caminho, da rota que nós estamos seguindo, né? E como nós vimos aqui, ó, veja o versículo 25. Versículo 25 de Coríntios. Levi, me confundi com a taça. Eu pus 2 taças diferentes aqui para eu beber na minha. Essa aqui. Comei de tudo o que se vende. Não, não é isso não. Oi? O 9. Ah, sim, é no capítulo 9. (25) Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Aqui está falando de equilíbrio, de domínio próprio. Todo atleta de Cristo tem que ter domínio próprio. Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Não podemos ter altos e baixos. Ora está tudo maravilhoso, ora não está nada bom. Queridos, equilíbrio. E onde nós encontramos esse domínio próprio?
é o Espírito Santo, ele faz parte dos dons, dos frutos, o fruto do Espírito. Domínio próprio. Eu tenho que ter isso na minha vida. Não é pela nossa força, não é na nossa força, no nosso braço. Nós não vamos conseguir nada no nosso braço, mas pelo Espírito Santo. Então, nós temos que buscar o fruto do Espírito na nossa vida para ele nos ajudar a caminhar, porque nós não podemos correr sozinhos. Nós temos que correr com o Espírito Santo ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força para chegar até o final, né? E então, queridos, a nossa coroa que nós buscamos, o prêmio que nós buscamos, não é um prêmio deste mundo. É algo incorruptível, é algo que não se acaba, é eterno, né? O que nós buscamos é eterno. Desse mundo nós não levamos nada. A pastora Bibi citou aqui, né? Um grande homem, né, da sociedade que faleceu, e ele mesmo já tinha essa certeza, ele sabia, do mundo não se leva nada. Do mundo não se leva nada. Então, queridos, por que correr tanto para juntar tesouros neste mundo? O que nós estamos correndo para juntar o nosso tesouro na eternidade? Para juntar o nosso galardão, as nossas pedrinhas da nossa coroa. É isso que nós temos que procurar. Como um bom atleta, nós temos que buscar o incorruptível. É isso que tem que atrair o nosso coração. Nós temos que ser cristãos de verdade. A nossa vida tem que condizer com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Nós temos que viver uma vida de verdade, uma vida que sim, sim, não, não. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso dar a minha palavra para uma pessoa e não cumprir a palavra que eu dei. É melhor não falar nada. É melhor não se comprometer do que se comprometer e não cumprir. Temos que zelar pelo nosso testemunho de vida. Paulo estava ensinando isso à igreja de Corinto. Vocês agora não vivem mais para vocês, agora vocês são de Cristo. Vocês têm um testemunho a zelar. O mundo está olhando para você. O mundo está olhando para a sua vida. E ele quer ver em você algo novo, algo diferente da dele. Eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso ser igual às pessoas que estão lá fora no mundo. Muito pelo contrário, eu tenho que orar por elas e atrair elas a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que trazer, você tem que ganhar, você tem que combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Trabalhar para o reino. É servir a Deus no ministério, é servir a Deus com os seus dons, com aquilo que Ele está colocando diante de você. É anunciar as boas novas. É levar a palavra de Deus às pessoas que estão indo para o inferno, que estão no caminho bem largo, que estão na rota errada. Quantos amigos você tem que estão na rota errada? Quantos parentes você tem que estão na rota errada? Quantas? Quantas pessoas nós conhecemos que estão no caminho errado? E nós temos que combater isso. Combater o bom combate. Combater o bom combate, trabalhar para o Senhor. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. E além disso, nós não estamos sozinhos porque nós estamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, nós fazemos parte da mesma corrida. Eu e você corremos na mesma rota. Eu e você, nós perseguimos o mesmo alvo. Nós perseguimos a mesma coroa. Só que diferente do prêmio, que é para um só, o Deus tem prêmios para todos nós. Ele tem uma coroa para mim e para você. Ele não tem uma coroa para um só,
mas Ele tem para todos aqueles que permanecem firmes e fiéis até o fim, aqueles que chegam ao final da corrida, vencedores, que combatem o bom combate. Você já viu corrida? Quem já assistiu assim maratonas na televisão? Essas corridas de São Silvestre, né? Corrida das Olimpíadas, né? Que os atletas vão lá. Você já viu uma corrida? Eu já vi algumas, que o atleta está quase chegando na linha de chegada e ele começa a passar mal, ele já está que não se aguenta mais, já não aguenta correr mais, e ele começa a desfalecer, e ele vai cambaleando e tombando, e vem o que está atrás, que poderia ter a oportunidade de passar na frente dele. Aquele atleta para, põe aquele atleta no ombro, junto e fala, vamos, falta pouco. Vamos que você vai conseguir. Você vai, eu vou te levar até a linha de chegada. E ele leva o outro atleta até a linha de chegada. Você já viu isso? Não é lindo? Aquela pessoa ali abre mão do direito dele de passar à frente e ganhar, mas ele abre mão disso para poder sustentar o que está do lado e falar, vamos. O prêmio é seu. Você ganhou. Vamos que eu vou te levar. É a coisa mais linda. Queridos, na vida cristã, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que estar atentos aos nossos irmãos. E quando ele precisar, que ele estiver cambaleando, nós temos que sustentar e falar, vamos, querido, não desanima, falta pouco, você vai conseguir. Não para pelo caminho. Não fique prostrado, não pare pelo caminho. Vamos junto. Não vamos chegar em primeiro, mas nós vamos chegar. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Nós vamos receber o nosso prêmio. É um animando o outro, um encorajando o outro. Isso faz parte da vida cristã. Eu lembro um dia que eu assisti uma corrida. Era uma maratona, acho que em Atenas. Eram umas Olimpíadas em Atenas, e tinha um corredor brasileiro, Vanderlei, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu anotei separado, Vanderlei Cordeiro de Lima, não sei se vocês se lembram, ele estava em primeiro lugar, ele estava correndo em primeiro lugar, aí veio um ex-padre, e deu um esbarrão nele assim, ó, para tirar ele fora da corrida. Vocês lembram disso? E aí, ele caiu, né? Lógico, outros passaram na frente, mas tinha uma pessoa espectadora que estava ali, que ajudou ele, levantou ele e colocou ele de volta na corrida, e mesmo assim ainda ele chegou em terceiro lugar. Era para ele ter chegado em primeiro, mas ele foi empurrado. Ele levou uma rasteira. Né? É isso que o diabo faz comigo e com você muitas vezes. Ele quer nos passar uma rasteira. Ele quer nos dar um empurrão, nos tirar fora da rota. Mas aquele homem não se deixou vencer. Ele não se deixou vencer. Ele levantou e começou a correr de novo. E chegou, ele cruzou a linha de chegada. Queridos, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ser agentes na vida dos nossos irmãos. De falar, vamos lá, querido. Vamos lá. Falta pouco, você vai vencer. Eu lembro que existem aqueles livros dos heróis da fé, e tantas experiências são contadas ali, de irmãos que estavam na arena para serem mortos, comidos pelos leões. Muitos estavam ali na arena para serem decapitados, né, com uma proposta: se você negar Jesus, você sai livre daí. Mas ali, em volta, estavam outros irmãos que também iam morrer. E eles estavam ali, não nega, falta pouco, você vai vencer, daqui a pouco você vai cruzar a linha de chegada. Vale a pena morrer por amor do Senhor. Não nega, não pare de correr, não pare de correr. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Não deixe o inferno te parar, não deixe o inferno te derrubar, e nem derrubar o teu irmão. Não deixa, vigia. Quando você vê seu irmão sendo atacado, seja esse agente de ânimo, de encorajamento na vida dele.
Isso é amor, isso é amor. E é isso que Paulo está fazendo aqui na igreja de Coríntios, querido. Eu creio que não foi fácil para Paulo escrever isso para essa igreja. Porque é uma igreja que ele fundou, ele criou essa igreja, ele abriu essa igreja. E o desejo de todo pai é ver seus filhos bem. Não é mesmo? Todo mundo que é pai aqui sabe o que a gente mais quer é ver nossos filhos bem, caminhando bem, de forma abençoada. E eu acho que Paulo olhou para aquela igreja, num determinado momento, mesmo estando de longe, mas de ouvir o que vinha para ele, eu acho que deu um desespero em Paulo. E ele escreveu essa carta, exortando essa igreja, com palavras duras, mas mostrando para eles: vocês estão fora da rota, volta para o caminho, vocês estão se perdendo. Vocês estão se perdendo, vocês estão indo para um caminho de morte. Volta, volta. Ele exortou aquela igreja porque ama, porque ele amava aquela igreja. Volta para o percurso. Volta para a rota certa. E aquela igreja reagiu de duas formas. Muitos entenderam que realmente eles estavam errados, estavam pecando, estavam vivendo de forma mundana. E voltaram atrás, se arrependeram. Só que isso a gente vê mais no livro de 2 Coríntios. Nas cartas de 2 Coríntios que você vai ver um relato melhor de como os irmãos mudaram de vida. Mas muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram a correção, a exortação de Paulo. E começaram a questionar Paulo. A questionar a autoridade de Paulo. Por quê? Porque não queriam mudar de vida. Porque queriam continuar vivendo da mesma forma, de forma pecaminosa. Queriam continuar tropeçando. Queriam continuar se servindo da mesa do diabo. Então, queridos, nós temos que avaliar a nossa vida. Temos que avaliar que rota nós estamos seguindo. Estou na rota certa. Ah, mas de repente eu desviei. Volta. Não tem problema. O problema é você continuar na rota errada. Agora, voltar, corrigir a rota, isso é bom. Isso vai te levar a ser um vencedor e vai te levar à linha de chegada. Amém? Vou terminar essa palavra e pedir para os músicos já subirem aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você no seu coração. Não é para você responder, mas uma pergunta para você avaliar o seu coração. Como está a sua corrida na vida cristã? É só uma pergunta para você avaliar o seu coração. Para você avaliar durante essa semana como eu estou correndo a vida cristã. Eu estou na rota certa? E eu quero ler uma frase aqui para você. O prêmio para os vencedores fará com que todo o esforço, toda renúncia tenha valido a pena. Você entendeu isso? O prêmio para os vencedores fará com que todo o esforço, toda a renúncia tenha valido a pena. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena você viver uma vida no caminho estreito, no caminho apertadinho. 1 Coríntios 2, versículo 9. Projeta para mim, por favor. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Olha só, a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós. A gente é tão preso, muitas vezes, às coisas materiais, ao mundo que a gente vive, que a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos estão aqui que amam o Senhor? Eu amo o Senhor. Então, você que ama o Senhor, fique em pé. Querido, nem olhos viram. Olho humano nenhum viu. Nenhum ouvido ouviu na face da terra o que Deus tem preparado para nós. O dia que nós entendermos de fato isso, nós vamos correr muito. Nós vamos correr muito. Nós vamos correr muito para atender ao chamado do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero um dia poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. Amém? Vamos louvar o Senhor.